É uma facilidade achar questões de sigilo bancário nas provas dos senhores. Tem prova de advogado, tem prova de contador, tem prova de juiz caindo isso aqui, tem prova de fiscal, tem prova de delegado. Você vai ver que tudo que é banca tem questão de sigilo bancário. Numa breve pesquisa eu achei mais de 300 questões. Então, meu querido, esse tema, esse assunto é muito importante. O avaliador gosta muito e o que ele gosta, o avaliador gosta, nós adoramos. O que ele gosta, nós adoramos. É assim que funciona. Tá certo? Vai na telinha pra gente ver. Então, olha lá. Delegado de Polícia da Bahia, prova da VUNESP, Banca VUNESP. Vamos ver lá? A Constituição Federal de 88 garantiu a inviolabilidade do direito ao sigilo, sendo possível, contudo, a quebra do sigilo bancário. Então, vamos lá. Letra A. Mediante requisição de informações bancárias efetuada no âmbito do procedimento administrativo fiscal. Letra B. Desde que haja oitiva do investigado em contraditório, ou seja, não sendo cabível na fase inquisitorial do processo. Letra C. Mediante ordem judicial amparada em elementos probatórios que permitam individualizar o investigado e o objeto da investigação. Letra D. Excepcionalmente nas hipóteses previstas no Código Civil, no Código Tributário Nacional. E letra E. No âmbito da Justiça Federal, tão somente, excluída a competência da Justiça Comum Estadual, face à natureza dos estabelecimentos bancários. Professor Tudão, essa aqui eu já comecei já sem saber como resolver. Pois é, então se você for fazer prova para delegado, você tem que saber. Vamos começar de baixo para cima, ó. Letra E aqui, ó. Letra E. Ó. Somente no âmbito da Justiça Federal. Somente. Tá falso aqui. Excluída a competência da Justiça Comum do Estado em função da natureza do estabelecimento bancário. Gente, tanto os bancos federais quanto bancos estaduais ou municipais, no caso na esfera da Justiça Estadual, vão estar amparados por a possibilidade da quebra do sigilo mediante autorização do juiz. Então a letra E está fora. Letra D. Excepcionalmente nas hipóteses previstas no Código Civil. O Código Civil não fala de quebra de sigilo. Quem fala é a Lei Complementar 105/2001. E no Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional fala de outro tipo de quebra, que é a quebra do sigilo fiscal, artigo 198. Então, a letra D está fora, porque está falando aqui do sigilo bancário. Letra C, o gabarito da questão, ó, mediante ordem do juiz. Então, a quebra do sigilo, em regra, é dada por ordem do juiz. Essa é a regra geral, amparada em elementos probatórios que permitam individualizar o investigado e o objeto da investigação. Então, se o juiz mandar, mandou, fechou. A letra B, desde que haja oitiva, ou seja, a escuta do investigado em contraditório. O STF já falou que não é necessário isso. Ou seja, não sendo cabível na fase inquisitorial do processo. Não é necessário essa oitiva do investigado para que haja quebra de sigilo. E a letra A, por que a letra A não é gabarito, professor? Mediante requisição de informações bancárias efetuada no âmbito de procedimento administrativo fiscal. Parece que faltou coisa aqui, né? Esse for de caráter indispensável, tem que ter tudo que está previsto lá no artigo 6º da Lei Complementar, por isso que não foi. Por isso que não foi. Faltou alguma coisinha lá, né? Então a letra A também não foi considerado gabarito desta questão pegadinha, né? Porque você conhece o artigo 6º, leu comigo, acabou de estudar e mesmo assim ainda cai nele, tá certo? Questão, então, a alternativa a letra C de casa. Outra questão, ó, caiu no auditor fiscal tributário, lá do Mato Grosso. Considerando direito fundamental a privacidade, assinale V para verdadeiro e F para falso. A quebra do sigilo bancário ou fiscal pode ser determinada por comissão parlamentar de inquérito. Caramba, a CPI pode quebrar os dois. Lembra que a comissão parlamentar de inquérito tem ampla capacidade de investigação? Então ela é exceção aos dois mesmo. Verdadeiro a CPI. Pode muito, hein, professor? Pode. As provas provenientes de quebra irregular de sigilo bancário ou fiscal são nulas para fins de responsabilização administrativa e civil, mas não criminal. Vejam, as provas provenientes de quebra irregular de sigilo bancário e fiscal são nulas para todos os fins. Responsabilização administrativa, civil e criminal. Então, coloque a letra F aqui. Então, não adianta você quebrar o sigilo de forma irregular sem que seja nas situações previstas em lei. Não tem validade jurídica.
Não há vedação a que uma lei autorize certos órgãos do poder público a determinar a quebra de sigilo bancário ou fiscal, independentemente de autorização judicial. Não há vedação a que uma lei autorize certos órgãos do poder público a determinar a quebra do sigilo bancário fiscal, independente de autorização judicial. Pelo contrário, queridos, há sim vedação que uma lei autorize certos órgãos do poder público a determinar a quebra do sigilo bancário fiscal, independente da... Por quê? Porque, na verdade, a regra é a vedação, né? Não há vedação, não. Há vedação. A regra é que o sigilo bancário deve ser defendido, o sigilo fiscal deve ser defendido. As exceções são a lei complementar, as leis complementares, né? No caso do sigilo bancário, a lei complementar 105. No caso do sigilo fiscal, o próprio Código Tributário Nacional, que é a lei ordinária, mas tem força de lei complementar. Tá? Então, essa informação tá muito boa, né? A forma como foi feita, a GV aqui fazendo questão, né? Mas o gabarito desta questão, apesar do seu recurso, se você tiver algum, já guarda para você. A alternativa, a letra B de bola. Tá bom? Outra questão, vamos fazer outra então, professor? Vamos lá. CESP e Sebrasp, caiu na prova do TRE da Bahia, área judiciária, analista judiciário. Nem pensei nessa carreira, mas essa também cai, né? Cai na prova, sigilo bancário e fiscal. Com relação aos direitos e às garantias fundamentais e aos direitos dos políticos, julgue os itens seguintes. Agora aqui é CESP, né? Então é certo e errado. Os sigilos bancário e fiscal são consagrados como direitos individuais constitucionalmente protegidos, que podem ser excepcionados por ordem judicial fundamentada. Neste sentido, é válida a quebra de sigilo bancário de membros do Congresso Nacional, quando decretada por um tribunal regional especial, Tribunal Regional Eleitoral, TRE, em investigação criminal destinada à apuração de crime eleitoral. Olha só. Então, vamos lá. Até aqui, a primeira parte da frase, ó. O sigilo bancário e fiscal são consagrados como direitos individuais constitucionalmente protegidos que podem ser excepcionados por ordem judicial fundamentada. Até aqui, primeira parte verdadeira. Nesse sentido, aí vem a segunda parte da frase. É válida, a quebra de sigilo bancário de membros do Congresso Nacional, quando decretada por um tribunal regional eleitoral em investigação criminal destinada à apuração de crime eleitoral. Então, veja, quando são membros do Congresso Nacional, aí já não é, essa quebra não vai ser autorizada pelo TRE, mas provavelmente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, aqui, na realidade, o órgão não está aquele que, a princípio, a Constituição manda. Por isso que essa segunda parte da informação causou um erro na questão. Tá certo? A Constituição Federal assim o diz. Então, nós temos um erro aqui, né, previsto de acordo com a Constituição Federal. Bom, outra questão, agora a questão da Fundação Carlos Chagas. Você está lá trabalhando no banco e aí, olha só o que acontece. Alguém chega e fala para você, eu estou comprando os dados bancários sigilosos que você tem acesso aí. Quanto você paga? Quanto você vende para mim? Então, olha só que coisa. A pergunta que caiu na prova do TCE, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Analista técnico de controle externo do Ministério Público. Compra e venda de dados bancários sigilosos. É ato nulo, mas que convalesce com o tempo. Válido, porém ineficaz. Nulo e passível de conhecimento de ofício. Anulável e suscetível de confirmação. Anulável, assim como a simulação. Aqui é matéria direto no Código Civil Brasileiro, mas é bom que você que está aí estudando já sabe mais um pouco, né? Esse ato, você, por exemplo, comprar e vender dados bancários sigilosos é um ato nulo. Então, não gera efeitos. Passível de conhecimento de ofício, que é o que fala aqui o artigo 166 do Código Civil, né? Lei Federal 10.406 de 2002. Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando for ilícito, ele é ilegal, né? A quebra do sigilo já é ilegal, então vender dados pela quebra do sigilo é ilegal. Mas olha o que fala o artigo 168, parágrafo único do Código Civil. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz. Por isso que a gente fala que elas vão ser, como fala a questão aqui, ó, passíveis de conhecimento de ofício. Quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas,
não se lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Então, não pode o juiz supri-las, ainda que a requerimento das partes. Mas o gabarito da questão, então, alternativa letra C, nulo e passivo de conhecimento de ofício. Vamos agora para a última questão aqui da nossa última aula. Rapidinho, a gente fez o curso rapidinho da Lei Complementar 105/2001. Advogado da Petrobras, prova da SES Gran Rio. Então vamos ver aqui o que ele vai falar a respeito. Ó. Ele fala o seguinte, ó. A invasão dos computadores da Caixa Econômica Federal para a quebra ilegal de sigilo bancário de um cidadão, o caseiro Francinildo dos Santos Costa, não pode ser esquecido. Pela gravidade do delito em si, cometido contra um dos direitos civis básicos à privacidade, o caso precisa ser esclarecido em detalhes e todos os culpados devem ser punidos. Então, o que acontece? É lá do tempo do caseiro, né? Em tempos aí mais para trás, onde houve aí invasão de computadores da Caixa Econômica Federal para poder pegar os dados dele, né, quanto ao seu sigilo bancário, sem, né, que tenha havido autorização judicial, processo fiscal regular, quer dizer, estava tudo errado, né? Então aí ele fala assim, ó, o texto acima reflete a posição da doutrina de que as informações bancárias constituem parte da vida privada das pessoas, estando, portanto, abrangidas pela proteção à privacidade. A esse respeito, observe as assertivas abaixo. 1. O sigilo fiscal se distingue do sigilo bancário por estar fora do âmbito da proteção à privacidade. 2. A quebra de sigilo bancário com amparo em decisão judicial poderá acontecer sem a oitiva, sem ouvir, né, o investigado. 3. A defesa da privacidade abrange a inviolabilidade do domicílio, o sigilo da correspondência e o segredo profissional. Né? Está ou estão corretas? Quais são as assertivas? Então, lembra, então, olha aqui para mim. Lembra do caso do Francinildo? Então, foi utilizado esse caso aí, salvo engano, que já tem tempo, né? Para poder, a princípio, pegar alguma coisa na época do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, a princípio, lá o caseiro estava lá bem enrolado com as contas, mas, a princípio, os dados que foram obtidos apareceram, quer dizer, então houve uma quebra de sigilo bancário e essa quebra de sigilo bancário não poderia existir. Né? É um crime, nós temos um crime de reclusão, inclusive de 1 a 4 anos para quem cometer esse crime, está lá na própria lei complementar 105. Agora, as informações que ele quer saber a respeito dessa situação, né, do sigilo bancário. Volta na telinha. Então ele fala, o sigilo fiscal se distingue do sigilo bancário por estar fora do âmbito de proteção à privacidade. Queridos, tanto o sigilo fiscal quanto o sigilo bancário, hoje mais ainda porque o sigilo bancário pode ser transferido ao sigilo fiscal, eles têm relação direta com a proteção à privacidade. Então o item 1 está correto. Tá bom? Já estamos entre a letra B e a letra D. A quebra de sigilo bancário, olha como ele fala, a quebra de sigilo bancário com amparo em decisão judicial poderá acontecer sem que haja oitiva do investigado. Verdadeiro. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal já declarou essa situação, essa circunstância. A quebra de sigilo bancário pode ser feita sem que haja escuta, né, a informação dada junto ao investigado. A defesa da privacidade abrange a inviolabilidade do domicílio, né, artigo 5º, sigilo da correspondência e também o sigilo profissional, todos previstos no artigo 5º. Verdadeiríssimo. Gabarito desta questão, alternativa letra D de dado. Queridos, tem tantas questões a respeito da Lei Complementar 105/2001, né, em provas anteriores, que vale a pena você conhecer, vale a pena você, né, trabalhar com elas, mas são mais de 300, eu falei para você, né, uma pequena vistoria lá, achei muita questão. Trouxe algumas aqui para você, para a gente poder ver como é que cai na prova. Eu espero que esse curso tenha ajudado vocês. Professor Tudão ajudando aí os futuros colegas em todas as áreas, né, quantos, né, locais que podem cair essa lei complementar. Fiquem com Deus, bons estudos e até a sua aprovação.